Salve, salve galera nerd, salve meus amigos nerdolas, Sergião na hora em Pedro Biblioteca. Galera, hoje o tema do vídeo é diferente, um papo livre sobre alguns programas e desenhos que a gente via na época, que a gente achava que era para criança, mas hoje a gente entende que a temática era bem adulta. Sim, cara, recentemente eu estava vendo um vídeo no canal chamado Vila do Chaves, é um bom canal se vocês quiserem ver, tem bastante conteúdo deles. E eu fui descobrir nesse canal que na época o nosso querido X-Pirito, o Chaves, veio aqui para o Brasil e ganhou um prêmio de melhor programa infantil da televisão brasileira. E ele ficou meio estranho naquele momento e a gente descobre por quê? Porque Chaves não era infantil. Chaves, ele era um programa que passava 9 ou 8 horas da noite lá no canal. Então, cara, eu fiquei batutando assim, fiquei pensando, quantos programas infantis, desenhos infantis, que eles botavam como infantil na época, e a gente não pensava nisso. Eu quero trazer esse papo pra gente discutir isso, né? Debater e também ter a opinião de vocês aí no comentário. E também, se vocês quiserem dar sua opinião, além da sua opinião, também dar dica de outros programas que com isso vocês só foram perceber que aquilo dali não era tão infantil, só mais adulto no caso. É verdade, ele levantou uma tese. Aqui no Brasil, o Chaves tinha sido visto pela gente como um programa bem infantil e de, assim, bons costumes, né? Possamos assim dizer, um programa mais tradicional, familiar, Sim, onde as piadas eram piadas, às vezes tendo algumas com duplo sentido, mas muito raro. Normalmente era um humor com uma inocência que fez Chaves se tornar um dos programas mais recomendados pela família brasileira. sim. Agora, eu não entendi porque o Roberto Gomes Bolanes falou que lá o programa era para adulto. Porque isso, aprendendo também no canal, e eu soube disso, é que o Chaves começou bem no momento. Vou ter que dar uma explicação, isso Chaves era um quadro que existia, que depois foi se tornar um programa solo, né? O X-Pirito na época ganhou, isso vocês vão saber mais aprofundado no especial do Serginho quando ele for falar de Chaves, mas eu vou só dar uma palhinha para ter esse contexto. Chaves, ele ganhou um quadro, que era o nome do Chaves lá, X-Pirito, e o nome desse nome era chamado X-Pirito. E cada local de... Não é o Chavo, não? Não, era X-Pirito. Era Chaves, e lá dentro ele tinha vários quadros dentro, Chaves, Chapolin e tudo mais. E o Chaves já acabou tendo sido trocado, ele teve que entrar... tapar buraco do Cidadão Kennedy, como eles estavam criando. Era um outro quadro que flopou na época. Então eles criaram isso. E como era um produto de 9 a 8 horas, naquele período de horário, era um produto onde os adultos naquela época mandavam as crianças mais cedo para a cama e você poderia fazer isso. Isso até acontecia aqui no Brasil. Eu passei por isso. Minha mãe mandava para a cama e meus pais ficavam vendo o Jô Soares e o Corujão da época. Não lembra? É verdade. Que tinha o Corujão. Eu sou desse tempo. Tinha o Corujão, que hoje achei ainda, nem sei se ainda existe ainda, mas eu acho que existe, né, Serginho? Então, assim, esses Chaves no caso. Só que, passando o tempo, o Chaves virou mais infantil. Mas o Chapolin não. O Chapolin era um produto feito para adultos, para adúlteros, né? Como o coisa fala. Tanto que aqui no Brasil também teve um evento que marcou muita manchete na época, que ela comprou diversos animes por causa da fama de Cavaleiros. Ela comprou diversos animes. E botavam classificações infantil sem ser. Sem ser. Tem um anime chamado A Lenda do Demônio, que eu acho que você consegue encontrar ele na internet, ou você consegue encontrar em aplicativo. E aquilo ali tá mais para hentai do que aquilo ali é muito mais pesado, assim, para vocês saberem, e saiu 6 horas da tarde. Tipo, os caras montam um bagulho que mostra a palavra com S, morte, tudo 6 horas da tarde, cara. E tinha outro anime que eu acho que era não lembro muito bem o nome do anime, que os caras tiveram que cortar 12 minutos do anime porque não dava pra passar na televisão. Que era muito agressivo isso. Então, assim,
Hoje em dia a gente percebe, o Chaves é o maior exemplo. Tem certas piadinhas ali no Chaves, cara, que você só vai notar quando você percebe, quando você é mais adulto. É verdade. Inclusive, os tradutores de Chaves teve que adaptar alguns roteiros para não passar a informação que estava passando ali na hora. Ou seja, como aqui se enquadrava como tema, com a temática de um programa infantil, a tradução muda de uma coisa para outra. No Multishow, a gente viu várias cenas deletadas e umas que nem chegaram a ser ao ar pelo SBT. Sim. Tiveram mais episódios completos ali no Multishow. Tomara que um dia a série volte, né? Vamos ver. Tanta saudade porque marcou diversas gerações. Outro desenho assim que parece que não foi feito para criança, tem pegada infantil? Tem sim, mas tem muita pegada adulta, foi Tom e Jerry. Tom e Jerry lançou um desenho animado onde Tom a todo custo tentava conquistar uma gata, só que ele não conseguia conquistar essa gata porque ele oferecia um anelzinho de brilhante, o outro gato oferecia um anel com um brilhante maior. Ele se endividou total na compra de um carro vinho velho, Calambrec velho, pagou todas as suas economias para impressionar a garota, e o outro gato passou com um carro gigante, quase que uma limusine, um carro muito grande. Então fez que onde o Tom sentou-se ali na trilha do trem, pensando no porquê e debruçado em tanta tristeza. O Jerry olhou a foto de sua namorada, Aconteceu a mesma coisa. viu que ele era um homem de sorte por ter achado a pessoa ideal, mas passa um rato com um carro também levando a sua namorada embora, e ele também se junta a Tom e fica ali naquela cena agoniante. Isso pra mim não tem nada a ver com infância, e só hoje eu fui entender. Popeye também é uma animação que foi feita para adulto, entendeu? O Brutus a todo custo tenta lá agarrar a Olivia Palito, tenta seduzir à força a Olivia Palito, e Popeye briga com ele por causa disso. É um desenho também bastante violento na época, que se for ver hoje, né, um desenho que já mostra um personagem fumando um cachimbo, um produto que a gente não sabe o que, entendeu? Dá para especular muita coisa. Dá para se especular muita coisa, né? Outra também que eu na época via e não gostava muito, e agora hoje em dia eu entendo, era os Flintstones, cara. Flintstones, na época, ele foi lançado pro cinema, igual Tom e Jerry. Tom e Jerry também era pra cinema. Também, os três foram lançados para cinema. Então era um produto já feito pro adulto, cara. Então, assim, por isso que você vê algumas propagandas, algumas coisas que hoje em dia você não vê. Deadpool também é outro programa que fazia isso. Deadpool, ela é uma alusão totalmente de uma garota de programa, né? O próprio Simpson também. Simpson já tem uma classificação maior. Agora, mas no começo não, Sadinho. No começo não, era liberado para criança. No começo era para adulto também. Agora, um desenho que era feito para adulto, que eu curti bastante na minha infância, era Beavis e Butthead, pela MTV. Um desenho cômico também, foi um dos desenhos. South Park. Não, South Park é adulto total, né? É 18 mais, é nível Deadpool. Tanto que eu tenho uma curiosidade até de South Park. Lançaram o filme aqui no SBT uma vez só. Pra acabar. Eu não tô ganhando propaganda da Pluto TV, mas se vocês quiserem, vocês podem assistir os episódios do South Park na Pluto TV, cara. Muito bom, Meu patrocínio na Pluto TV. E o South Park, ele é igual o Cacete Planeta, ele não respeita nada. Religião, nada, credo, nada. O Cacete Planeta, ele não respeitava até um ponto. É verdade. Chegou uma época que o Cacete ficou chato pra caramba. É verdade, por isso que o programa saiu do ar. Que pena, né? Ele tinha tanta crítica boa social. Cara, mas assim... Não é a cara da Globo mais. A gente só percebe isso agora porque a gente cresceu, cara. Mas na época a gente nem nota, sabe? E falar e só entender quando é adulto, escolhendo o professor Raimundo também, eu só fui entender as piadas depois de adulto. Que eu também não entendia piada nenhuma. Eu via, gostava de ver, mas entrava sério e saía sério. A não ser o Costinha, que fazia a gente rir também com aquelas piadas dele que hoje em dia também não passaria. Nada, a maioria passa, cara. Por isso que lançaram a nova escolinha. É basicamente pra não poder botar a antiga, né? Mas um conselho pra vocês, meus amigos. Nós fomos forjados com essa... No aço e com essa introdução cultural. Se formamos pessoas de caráter, de bens. Hoje em dia tem tanta restrição
e só Jesus, né? Cara, essa é uma questão que a gente vê. Aí, sabe qual era a diferença? Que antigamente era bem feito e você não percebia. As Hoje, próprias apresentadoras eram seminuas. não, o bagulho, o Serginho, o coisa era bem feito, Sim, era camuflado e a criança não percebia. Hoje em dia é muito mais exposto, entendeu? é verdade. E por isso que a criança, por isso que a gente vê isso, entendeu? E eu vou encerrar o vídeo de hoje fazendo uma declaração aqui, que com certeza isso vai fazer refletir muito vocês pais. Hoje em dia existem músicas, existem vídeos como no TikTok, em outras plataformas, como o YouTube mesmo, como o Facebook, que influenciam uma geração, galera. As músicas são um meio cultural que influencia muito seu filho. Muito cuidado com o que você dá para o seu filho ouvir. Muito cuidado com o que você deixa seu filho assistir. Porque a cultura, ela tem um papel muito grande na formação do caráter Sim. das crianças. A gente tinha uma criação diferente, né? A gente foi criado no aço, no ferro. Hoje são as gerações mais fracas. Eu até entendo que parte disso é culpa nossa, que nós estamos criando essa nova geração que está vindo aí. Mas eu procuro sempre mostrar o caminho através da música e da arte, coisas que a criança vai absorver e criar o caráter do ser humano quando ele tiver mais velho. Valeu? Essa é a dica do Serjão. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal, ativem o sino e dão aquele like. Mais uma colocação, Pedrão? Sim, eu só vou lembrar que toda segunda-feira a gente está na nossa live, que começa mais ou menos umas 5h30, vai até as 7, mais ou menos nessa média, ou começa às 6, vai até as 7, nessa média, nunca sabemos o horário certo. E também, como a gente falou um pouquinho de Chaves, eu recomendo, se vocês quiserem conhecer os personagens de Chaves, suas histórias, suas manias, o que comem, o que fez e o que fazem, vocês podem ir no especial da Turma do Chaves, do Serginho, já tem diversos personagens lá. Deixa o link aí, deixa Eu vou o card na tela vou deixar aqui em galera. cima o card pra galera, e também vai estar no post aqui embaixo. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu!